Você poderia pensar que os cientistas já teriam explicado tudo. Eles certamente estão explicando as coisas há muito tempo. E certamente existem tantas coisas que realmente precisam de explicação, certo? Mas acontece que existem alguns lugares misteriosos em que garotos, garotas e jalecos brancos coçam a cabeça e se perguntam como chegaram a existir alienígenas. Sempre podem ser alienígenas. Nunca descarte os alienígenas, mas até que provemos. Os alienígenas de fato existem. Vamos ter que admitir que esses são alguns verdadeiros mistérios, desde o pequeno mistério até o rio que cozinha os conquistadores. Aqui estão os 15 lugares mais misteriosos que os cientistas ainda não conseguem explicar. Dano de um lugar misterioso. Em 1939, o local misterioso foi inaugurado em Santa Cruz, cá como uma atração turística, e seu proprietário era George. Irmão. O irmão ganhava a vida como soldador, mecânico e inventor. Naquela época, o automóvel estava dando aos americanos uma liberdade que eles nunca conheceram, e todos os tipos de novas atrações de beira de estrada. Dança aberta, embora nenhum deles fosse muito parecido com o local misterioso quando ele estava explorando esta área. Prater percebeu que sua bússola era comportando-se de maneira estranha, e então quando ele subiu a colina, ele começou a se sentir tonto e desconfortável. Então, é claro, ele comprou o terreno e abriu seu direito de atração para suportar o que é conhecido como Casa Louca. Há coisas que pareciam desafiar a gravidade e a física em geral. Há pisos inclinados que dão a impressão de que as pessoas conseguem se inclinar incrivelmente compridas. Caminho. Existem até bolas de água que fluem morro acima. Entre muitas outras atrações estranhas e inexplicáveis, embora uma teoria seja que a queda de um meteoro causou uma interrupção no comportamento normal das coisas e aquele ponto antes de prosseguirmos, como este vídeo, esmague o botão de inscrição e clique no sino de notificação agora ou nesta centopeia. Rasteje em seu rosto quando estiver dormindo. 14. O Rio Fervente. É conhecido como o rio que mata tudo que cai nele. Foi relatado pela primeira vez por conquistadores que cometeram o grande erro de decidir aprofundar e acabaram sendo fervidos vivos enquanto seus companheiros assistiam da lateral. Desde então, a lenda se desenvolveu e foi considerado o rio que corria. Venho de vulcões e não existem vulcões e essa parte do Amazonas. No entanto, quando o geocientista peruano acreditou o contrário e saiu para provar que o rio fervente realmente existia, Andrés Rougiot foi conduzido até o rio misterioso por sua tia que o havia visitado antes. E ele fez questão de levar um termômetro quando chegou lá. Ele mediu 187 graus Fahrenheit. Não exatamente fervendo, mas bem perto. Somente. Ninguém sabia por que estava tão quente. Depois de mais estudos, Rosa descobriu que pode acabar. Falha das termas subterrâneas, que estão esquentando o rio. Ele foi nadar. Bem, não depois de testemunhar alguns animais caídos e sendo cozidos até a morte. Número 13. Yonaguni. A ilha de Yonaguni na costa do Japão é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da Terra. E podemos honestamente preencher este vídeo inteiro com o tópico apenas daquela ilha. Mas vamos nos concentrar em um aspecto disso, que na verdade fica próximo à ilha, nas profundezas do Oceano Pacífico. Esta área de Si, que fica entre o Japão e Taiwan, é uma área de mergulho popular por causa dos muitos tubarões-martelo na região. Em 1986, quando uma expedição de mergulho descobriu algo realmente surpreendente em uma série de estruturas rochosas que lembram pirâmides quadradas, que certamente só pode ter sido criado por vida inteligente, onde são incrivelmente agentes. Os humanos estão vivendo aqui há 1 bilhão de anos com tecnologia extremamente avançada. Isso é prova de vida alienígena. Os antigos japoneses ou chineses tentaram construir uma cidade sob o oceano e algumas pessoas dizem que eles apenas se formaram naturalmente. Mas existem muito poucas outras formações rochosas naturais que têm uma geometria tão precisa. Curiosamente, ambos os governos de Taiwan e do Japão afirmam que não têm interesse nem mesmo em pesquisas definidas e o ignoraram completamente.
Eles sabem algo que não é o número 12. Geoglifos. As pessoas recentemente começaram a perceber que drogas estranhas ou visíveis no solo e abertas. Áreas de paisagem da Amazônia, e as perguntas sobre quem as fez e por que ainda estão muito sem resposta conhecidas como geoglifos. Eles são frequentemente encontrados em partes da Bolívia e do Brasil, e os cientistas foram capazes de datá-los de pelo menos 3.500 anos atrás. Acredita-se que possam ter desempenhado um papel importante como ponto de encontro ou mesmo para rituais. Mas isso é apenas suposição e a verdade é que não há nenhuma evidência real para sugerir qual era seu verdadeiro propósito. Os geoglifos podem ter até 300 metros de comprimento e as trincheiras que os formam têm mais de 9 metros de profundidade. Até agora, mais de 450 foram descobertos na Amazônia, mas acredita-se que pode haver muitos mais a serem descobertos, mas não há outros vestígios das culturas que os criaram, exceto os ocasionais fragmentos despedaçados. Não sabemos nada sobre as pessoas que os construíram ou por quê. Na verdade, eles fizeram. Portanto, sem dúvida, este não é o único mistério que a Amazon Rainforest valsa. 11 Moraki Rochedos. A Nova Zelândia é um lugar bastante misterioso em si, com algumas paisagens incríveis e algumas espécies únicas e interessantes. Uma das coisas mais estranhas na Nova Zelândia são os pedregulhos de Moeraki, que foram chamados de Stonehenge da Nova Zelândia. Essas enormes pedras esféricas têm mais de 6 metros de altura e pesam várias toneladas. Eles podem ser encontrados em Cocoa Beach, que está situada. E para os países da costa de Amauri, Otago, há uma lenda de que as pedras são os restos de uma índia gigante que naufragou. O agente perguntou. Eles também têm apelidos muito bons para as pastas, incluindo o resfriamento de potes. São pedras na vesícula gobstopei cérebros alienígenas à frente para as bolas de boliche dos gigantes. No entanto, há cientistas que estão dizendo que não há chance. Essas pastas foram formadas por qualquer tipo de vida inteligente e eu acabei de ser corroído para uma forma particular pelas condições naturais que as cercam e o processo pode ter começado há 65 milhões de anos atrás. A macia do lado de fora das pedras reduziu, deixando essas rochas circulares mais duras. Abaixo do número. Twitter de Chelsea Clinton. Suzy estava pedindo suas necessidades diárias. Jesus.professional. Manual de audições de Jacques Beach. Weather.poker. Britain poderia voltar à floresta em 1937. Pinheiros foram plantados em uma seção do Depandire Florest na então Pomerânia alemã. Hoje em dia, esta região é ocupada pela nação da Polônia. Está perto do grafeno nos anos 90 desde que algo muito estranho passou a ser 400. A venda por ferimentos naquela floresta e ninguém tem ideia do que é a base do júri. Todos eles crescem com um ângulo agudo de 90 graus para o norte antes de voltar a crescer para o céu como uma árvore normal novamente. Isso cria algumas árvores de aparência estranha e não natural e fez com que a área se tornasse conhecida como a torta florista. Apesar dessa deformidade, as árvores são todas saudáveis e atingiram 50 pés de altura. Existem muitas teorias sobre o que causou esse padrão incomum de crescimento, incluindo bola gravitacional, forte nevasca e até mesmo curvas. Os alemães que as plantaram e que agora estão por entre as árvores dessa maneira de propósito. Como ele cria um tipo extra forte de madeira compensada que é ideal para fazer rodas de estrela. #9 NASCAR Light. Nas linhas de Nazca são os mistérios mais famosos do mundo maravilhoso e essas linhas no Peru foram criadas há cerca de 2000 anos. Naquela época que as pessoas que habitavam esta região o conheciam. Pergunte a NASCAR e parece que eles gastaram muito do seu tempo e energia esculpindo enormes representações loucas de animais no chão. Há uma aranha, um macaco lagarto beija-flor, elegante, e até uma baleia assassina. Há também júris e plantas, assim como que algumas pessoas acreditaram serem visitantes alienígenas que compartilharam alguns segredos do universo com a Nazca, que infelizmente nunca foram passados adiante. Quando perguntado, ele desapareceu. Como um povo,
Também existem muitos padrões geométricos mostrando que este era um povo com um forte domínio de ideias matemáticas. As linhas anteriores eram feitas com pilhas de pedras e datam de 500 AC, quando as coisas que então pediam uma vantagem sobre outros grupos era seu conhecimento avançado de irrigação. Que muitas pessoas pensam que os leões podem estar conectados a alguma forma de sistema de irrigação e outras pessoas dizem que, como as linhas são tão grandes, o Nascon devia ter balões de ar quente para que eles pudessem vê-los. Ou talvez fossem apenas uma maneira de dizer oi para alguns dos que estavam passando o número de Elliot em direção ao inferno. A porta do inferno foi encontrada e, aparentemente, no seu país de Turquemenistão, 40 anos atrás. O Criador abriu do deserto para o ao norte do país e esta enorme cavidade derretida não parou de queimar desde então. A maioria das pessoas manteria distância de um portal para o inferno. Esse não é o aventureiro canadense, George Couronis. Ele decidiu descer para a cama e dar uma olhada ao redor. Teorias sobre de onde veio todo são abundantes, mas muitos pensam que foi uma expedição soviética secreta para procurar gás. Que era então um satélite, pois eles acreditavam que havia explorado alguns gases venenosos que se dispersariam se queimados. Só o fogo nunca se apagou. A história por trás de como a cratera surgiu como uma espécie de envolta em mistério, e não há outro lugar como ela na Terra. Disse Coronus, embora desapontador, ele só voltou com amostras de solo em vez de um bando inteiro de demônios. Embora quando ele foi questionado pela National Geographic como ele se sentia antes da expedição, ele admitiu que estava um pouco nervoso com o fato de Satanás estar ali embaixo. #7 Praia de Papacoleia. A praia de Papacoleia é um tipo extremamente raro de praia. Na verdade, é uma das 4 praias deste tipo em todo o mundo. A razão de ser tão incomum é que tem areia verde. A cor vem dessas rochas vulcânicas circundantes, que produzem um tipo de areia conhecida como alumínio, que tem cor irritante. A praia está suspensa, cercada pelo cone vulcânico ou anel resistente, como é conhecido, e foi formada há 49 mil anos como um anel resistente. Formada por violentas interações entre magma extremamente quente e o oceano, que o resfria desde então a última erupção. Seja forte. O anel desmoronou parcialmente e o mar começou a corroê-lo. O que ela está acontecendo? Como a praia foi formada? Tornou-se um destino turístico popular na ilha do Havaí, mas talvez nem todos os visitantes desta grande cidade. Paraíso estão cientes da incrível e assustadora fusão do poder do mar e do calor da lava derretida que teve que acontecer para se formar Cavaíja. Mas há coisas mais estranhas de vulcões coloridos acontecendo na Indonésia. Desta vez, o vulcão Cavaíja, que espelha lava azul. A lava é azul devido aos níveis extremamente altos de enxofre em todas as partes do mundo onde há pessoas vivendo perto do vulcão turístico. Por favor, torne-se uma parte central da porta cultural e sua palavra rígida que eu apenas ponto aterrorizante e poderosa. Seu cabo telefônico também é profundamente misterioso por causa da lava. Faz parte de um grande complexo de vários vulcões, mas se destaca dos demais. Não só o amor pela segunda-feira azul é maior quantidade de atividade subterrânea significa que as enormes chamas azuis sobem para o céu. Elas foram encontradas nas quais foi descrito como sendo como fogo azul elétrico. Essas chamas são causadas quando o gás sulfuroso entra em contato com a flecha, que tem uma temperatura superior a 360 graus centígrados. Versão dessas chamas à noite é coisas estranhas e extraordinárias, e um fotógrafo profissional visitando. Ele se sentia como se você estivesse vivendo em outro planeta. Não só isso. O crater é o maior ácido do mundo, como a turquesa. A água azul pode parecer atraente, mas é verdadeiramente mortal. #5 Lago Ilhéu. Fora da costa sul de WA há uma ilha conhecida como Ilha do Meio e na ilha há um lago que é inteiramente branco. É chamado de Lago Ilhéu e é uma saliência com uma estreita margem que separa o lago do Oceano Antártico. O lago mede cerca de 2.000 pés por 800 pés e é cercado por areia e areia. O que eu faço com um grande número de eucaliptos? Por isso,
provavelmente cheira muito bem por aí. Os lagos fazem massa não é uma ilusão, pois a água fica rosa. A ideia é bebê-lo. Os cientistas acreditam que a cor pode ser de um organismo conhecido como Bentley LS alina. No entanto, sabe-se que é seguro nadar, mas o governo australiano decidiu que, de qualquer forma, uma das melhores maneiras de ver isso é um voo panorâmico em um avião, e geralmente há cerca de 6 voos por dia para os turistas curiosos acham que é extremamente salgado e tem aproximadamente os mesmos níveis de salinidade que o Mar Morto. Hashtag 4 Borda de Pedra. Stonehenge é a mais famosa das muitas pedras antigas círculos na ilha da Grã-Bretanha. Acredita-se que tenha pelo menos 5.000 anos de idade, e era provavelmente um lugar para curar e também para uma pequena festa, pelo menos de acordo com alguns vestígios arqueológicos. Pode ter sido ainda maior do que é hoje. E muitas pessoas têm especulado sobre sua origem e como um povo tão antigo tinha um conhecimento avançado do tempo. Como Stonehenge funciona como um relógio gigante com o sol rompendo a lacuna das pedras no solstício, é um dos marcos mais famosos do Reino Unido e um destino turístico popular. Nos últimos anos o acesso foi restrito a portadores de ingressos somente após alguns incidentes de vandalismo. A cultura ancestral que o construiu permaneceu em grande parte misteriosa, mas é claro que eles eram capazes de inovações arqueológicas e tecnológicas que na época eram páreo para o antigo Império do Egito Antigo. Desde então, atraiu muitos diferentes tipos de druidas, bruxas, magos e hippies, que a Inglaterra parece produzir em abundância. Também há muitos fantasmas vagando entre aquelas pedras antigas. Lago Manchado número 3, conhecido como o lugar mais mágico do Canadá. O Blake Manchado tornou-se famoso por seu show de cores. Você faria todo o verão. Localizado a noroeste de Osoios, British Columbia, está o Vale de Okanagan. O Lago Manchado se parece com qualquer lago normal na maior parte do ano, mas quando chega o verão a água começa a evaporar. Dezenas de piscinas salgadas são deixadas para trás, dando ao lago seu padrão de bolinhas amarelo, verde e azul exclusivo. De concentrações muito altas de minerais que são deixados para trás quando a água evapora. O sulfato de cálcio e sódio e o sulfato de magnésio são os principais e a cor depende da combinação e dos códigos de atrito desses minerais em cada meta individual. Hoje em dia, é um destino turístico popular, mas por muitos séculos foi considerado um lugar secreto pelos indígenas locais da nação de Okanagan. A crença deles era que círculos de cores diferentes com propriedades medicinais e curativas diferentes. A nação Okanagan, agora fora do lago mais uma vez. Depois de muitos anos de exploração, como minerá-lo para obter sal para fazer munições. O que significa que o futuro dos lagos está protegido desde o desenvolvimento até projetos de mineração pobres. 2 círculos de fadas no deserto do Namíbia, na África do Sul. As pastagens têm uma característica especial. Círculos de fadas entre a grama e áreas estéreis circulares que variam de 10 pés,265 pés de diâmetro. Há muitos deles e se estendem por centenas de quilômetros. Hoje em dia, olhando para eles de um avião dá a impressão de ver um vestido gigante de bolinhas, embora o folclore local diga que eles foram criados por um deus que estava andando na ponta dos pés pela grama. Há certamente algo em comum na forma como eles são espaçados, que parece precisar terminar regular apenas para alguma ocorrência aleatória e vegetação. A matemática Karina Tornada está no caso tentando descobrir o que a verdade real significa. Os círculos de fadas são. Ela é uma especialista em biologia teórica e sua equipe na Universidade de Princeton procura padrões na natureza e os modela para ajudar a entender melhor como a natureza é capaz de se organizar e acabar com coisas incomuns como círculos de fadas. Extensão de terra. Não é tão fácil de observar cientificamente dessa forma, mas ela descobriu que pode haver uma solução e que pode ter a ver com uma das criaturas mais trabalhadoras da natureza. O cupim embaixo de cada círculo de fadas parece haver um ninho de cupim, e esses insetos têm habilidades incríveis quando se trata de construção de cidades. Saber apenas do espaço.
Coisas para que todos possam ter o suficiente de tudo e nem todos acabem construindo uns sobre os outros. Outros cientistas estão convencidos de que isso se deve apenas ao fato de não haver água suficiente para toda a vegetação, então as lacunas se desenvolvem e crescem. Mas Karina está confiante de que sua hipótese sobre os cupins se revelará a verdade número 1. Série: Michael. E tem uma ilha misteriosa de série. Michael será familiar para os fãs da série Star Wars, já que apareceu em Big Classic Force Awakens. Mas há outros mistérios a serem descobertos sobre esta ilha irlandesa. Ele está situado a 8 milhas da costa da cidade de Port Maggiore. A ilha está completamente desabitada. No entanto, seu novo status de estrela está literalmente definido para lançar um boom turístico massivo para a ilha. Ela se eleva a cerca de 200 metros acima do nível do mar e contém as ruínas de um antigo mosteiro. Foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1996, mas os primeiros registros da ilha que temos datam do século VIII, onde Dog King of Westmonster foi forçado a fugir para a ilha. Após um conflito com outra gangue tribal, também foi por volta dessa época em que o mosteiro foi mencionado pela primeira vez, mas provavelmente foi construído no século VI, tornando este lugar muito antigo por volta do século XI. Foi dedicado a São Miguel Arcanjo, que era como o general Patton do exército dos anjos de Deus pela mudança climática do século XIII. O abandono da ilha pelos insetos à medida que o tempo ficava muito mais frio na Irlanda naquela época. No entanto, as peregrinações continuaram até o século XVIII por pessoas particularmente devotadas. Em algum momento do século XVI, faróis foram instalados, e também é famosa por sua grande colônia de aves marinhas. Você adoraria visitar um desses lugares misteriosos? Que tipo de lava azul Deus você adoraria? Deixe-nos saber nos comentários.